Olá, então vamos dar sequência aqui a mais uma videoaula sobre o nosso curso. Bem, até aqui nós vimos o tópico 1, tópico 2, 3, 4, agora vamos entrar no tópico 5, estimativa dos parâmetros do modelo econométrico. E esse conteúdo ele está baseado principalmente no livro do Gujarati, lembrando que tem uma edição mais nova, essa aqui é a edição um pouquinho mais velha. Veja lá no primeiro slide, se eu não me engano, é terceira edição, ano 2000, tá? Às vezes pode mudar um pouquinho a coisa, as páginas. E então tá lá no primeiro slide nosso. Gujarati é o capítulo 2 dele, análise de regressão de duas variáveis. Então, muito do que nós vamos falar aqui, para você já é intuitivo, que eu venho falando ao longo do curso, de forma tangencial ou não, mas venho abordando. Bom, e o nome estimativa do modelo econométrico, né? Então, nós vamos falar disso daí. Antes de entrar propriamente na estimativa do modelo econométrico, eu vou tratar aqui da origem histórica do termo de regressão, tá? E isso aqui não está no capítulo 2, está na página 3, lá na introdução do livro do Gujarati. Então, o termo regressão, ele foi introduzido aí pelo Galton, né, final do século XIX, e o Galton, ele é esse cara teve contribuições em várias áreas, mapa, se não me engano, ele foi bem importante, meteorologia, matemática, estatística, que nós estamos estudando, estatística e matemática, mas várias outras áreas também. E ele foi médico também, se eu não me engano, ele foi médico. E o Gal teve contribuições em diversas áreas, protótipos de muitas máquinas que vieram a existir. Enfim, ele é um grande aí. Apesar de que o Galton, ele teve um livro dele aí, fugindo um pouquinho aqui, mais um pouco de conhecimento popular, ele publicou um livro, ele era primo do Darwin, se eu não me engano. Ele publicou um livro falando sobre seleção artificial. Seleção artificial, é uma coisa mais ou menos dizendo que se existia, possivelmente, se você tivesse um mecanismo que pudesse selecionar e fizesse uma seleção de maneira artificial, você poderia ter uma raça mais evoluída. E esse livro dele foi uma das bases aí para o que vem a ser discutido muito no século XX, que é da eugenia, que os nazistas utilizaram muito, né? Então, enfim. Mas isso aí não vem ao caso aí nessa discussão, mais um conhecimentinho popular. E o fato é que o Galton, ele foi médico também. Ele percebeu que nos consultórios, os pais que iam com seus filhos, pais altos, costumavam ter filhos em média mais baixos do que eles. E os pais que eram muito baixos costumavam ter filhos em média mais alto que eles. Ele falou, olha, que interessante, né? E aí ele começou a observar e numa observação empírica dele, ele notou, falou, ó, há uma regressão à média de altura da população. Então, os pais que são muito altos costumam ter filhos em médias altos, mas mais baixos que eles. Então, eles estão tendendo a regredindo a média da população. E os filhos mais baixos, os pais mais baixos, costumavam ter filhos baixos, mas em média, mais alto do que eles, em média, né? Um ou outro mais baixo e tal. Falou, está regredindo a média da população. Então ele disse, olha, existe uma lei aí universal de regressão à média, né? Regressão à mediocridade. Mediocridade é média, né? E esse termo ficou cunhado aí. Mais à frente, anos depois, né? O Carl Pearson, outro gigante aí da área de estatística, fez uma pesquisa bem mais ampla aí para verificar se fazia sentido isso que o Galton falava. E de fato o Galton tinha razão. O Pearson constatou que de fato acontecia isso mesmo, com uma amostra bem ampla que ele trabalhou. Então, para eles há uma tendência média, é muito interessante isso daí. Eu li um livro de estatística, por exemplo, de que não era sobre fórmulas, era estatística de uma maneira mais simples, né? Então, o cara estava contando lá, por exemplo, que lá no Exército, o estatístico estava acompanhando o treinamento dos pilotos de avião que faziam acrobacias. E o cara era bom lá, os caras faziam as acrobacias com o avião e às vezes errava, dava uma errada muito grande em relação àquilo que ele fazia.
Aí o general lá, o chefão, chamava o piloto e comia o fígado do piloto, né? Pegava pesado, brigava com o piloto. E aí depois na próxima manobra, o cara fazia a coisa certinho, bem próximo do que deveria ser feito, ou exatamente como deveria ser feito. E o general dizia, olha, é, tá vendo? A minha bronca fez sentido, ele fez bem. E aí o estatístico começou a discutir com ele para mostrar que na verdade não era o fato dele ter gritado brigado com o piloto que fez com que ele retornasse a fazer uma acrobacia mais adequada. Na verdade, ele costumava sempre fazer acrobacia bem, porque a melhora é sempre incremental, é sempre na margem. Quando você vai treinando alguma coisa, você não melhora de uma hora para outra, sempre vai melhorando um pouquinho. Ele tinha um padrão que ele fazia, e eventualmente ele dava uma errada uma vez ou outra, uma errada um pouco maior, mas logo ele tendia a média dele normal, regredia a média. Então o estático falou, não é porque você grita, se você não gritar, vamos fazer o teste. Aí fez os testes sem o general gritar e via que, na verdade, o cara atendia a média. Então o fato é que ele tinha que treinar mesmo para ter uma melhora incremental. Não era o fato de ter brigado, punido o cara, que ia fazer com que ele fizesse melhor. Isso aí também foi levado depois para times de esportes. Então, por exemplo, a cesta, o cara acertava várias cestas de uma determinada distância, eventualmente dava uma errada muito grande. Aí o técnico ia lá, brigava, punia o cara, dava uns castigos. E aí depois ele voltava a acertar a cesta. Então, o cara falou, meu, na verdade não é a briga ali que está levando ele a acertar. Em média, ele costuma acertar quase todas as cestas. Eventualmente ele tem um erro aí maior, né? Ele acaba errando, mas logo em seguida ele tende a regredir a média dele. Então, não foi o fato da punição, da bronca que fez com que ele retornasse ali o padrão dele. Tá? Para o padrão dele ser aperfeiçoado, ele tinha que treinar mais ainda, porque a melhora ia ser incremental. Então, vai regredir a média, né? Então, aquela ideia de regressão à média. Então, é interessante esses aspectos aí, mas não é o que importante aqui do que nós vamos discutir. Bom, mas hoje o termo regressão ele já tem uma conotação muito mais específica, né? Um pouco diferente disso daí. Então, regressão significa aí o que? A relação entre duas variáveis, tá? De causa e efeito, causa e efeito. Você sempre tem uma variável que é dependente, endógena ou explicada, como eu já disse para vocês, e uma ou mais que vai explicar, né, que é explicativa, variável independente ou exógena. Tá? Aí você me diz, professor, tudo bem, eu já vi isso aí, inclusive na disciplina de matemática lá, mas isso aí é uma função. Não deixa de ser uma função. Existe uma relação de causalidade entre duas variáveis, duas ou mais, né? E só que a diferença aqui de regressão para uma função é que na função você tem uma relação exata dessas variáveis. A relação delas é exata, determinística. Os livros tecnicamente usam o termo determinístico. E no nosso caso, essa relação não é determinística. Essa relação ela pode não ser exatamente exata. E, e por ela não ser exata, ela está associada a erros, né? E esse erro tem uma certa distribuição de probabilidade. Então, no fato por que não uma função, uma regressão? Por conta desse termo aí, erro que nós discutimos na aula passada. Então, você tem aí uma distribuição de probabilidade disso daí, e as variáveis são estocásticas, não são determinísticas. Então, por isso a gente fala regressão, tá? E não uma função. Função quando as relações são determinísticas, ok? Então, lembra que a gente tem que ter sempre uma teoria por trás para definir a relação de causalidade entre as variáveis. Existem técnicas estatísticas, econométricas para determinar isso, mas são técnicas mais complexas e que não é vista aqui na graduação, tá? A base para a gente na graduação é que a gente vai se basear sempre na teoria, essa é a ideia da econometria clássica, tá? Ela que vai definir quem é a variável causa e quem é a causada, quem é a variável independente e quem é a variável dependente, tá bem? Isso aqui vocês já estão cansados de discutir desde o começo do curso. Bom, o modelo de regressão. Então, modelo de regressão linear, o Gujarati vai chamar de MRL, modelo de regressão linear. Por que o nome modelo? Então, quando a gente coloca numa linguagem matemática, estatística, a gente diz que está modelando os dados.
Então, não só na nossa área, aqui em outros campos também, na biologia, na física, o pessoal fala, vamos fazer um modelo. Quando diz um modelo, é um modelo, né, modelo matemático, estatístico da relação dessas variáveis, tá bem? E a palavra linear? A palavra linear, isso aqui tem que tomar cuidado, porque o linear para a gente aqui significa que a equação da regressão, né, ela é linear nos parâmetros que você quer encontrar. Ou seja, nos parâmetros, nos coeficientes que te mostra a relação entre as variáveis. E não nas variáveis, tá bem? Então, é importante indicar isso daí, tá? O que tem que ser linear para a gente são os parâmetros e não as variáveis. Então, o gráfico da equação de regressão vai ser uma linha reta para a gente. Só que se as variáveis não forem linear, não tem problema. Dá para a gente modelar isso daqui na regressão linear, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem a variável dependente y, independente x, chama x1, né? Só indexei aqui, a variável x1 é uma determinada variável, tem um nome. E aqui o beta 0, o intercept, e o beta 1, coeficiente angular, me mostra como que essas duas variáveis estão relacionadas, certo? Então aqui é um modelo linear, né? Ele é linear na variável independente, ó, porque o maior expoente do x é 1, então é linear. E ele é variável, ele é linear nos parâmetros, porque ó, o beta está elevado a 1, o beta 1 elevado a 1, né? Se não tem nada é 1. Então ele é linear nos parâmetros beta 0 e beta 1 e na variável independente. Então ele é um modelo de regressão linear? Sim. Vamos ver o próximo caso. Esse aqui. Os coeficientes, o beta 0 e o beta 1, são lineares, mas a variável independente não, está elevada a 2, não é linear. Mas ele é considerado um modelo de regressão linear? Sim. Por quê? Porque para ser considerado um modelo de regressão linear, tem que ser linear nos parâmetros, no beta 0 e no beta 1 aqui. Tá? Então, aqui ambos os dois são um modelo de regressão linear simples, tá? Então, MRLS simples. Agora vamos ver esses casos aqui logo abaixo. Veja, aqui eu tenho o beta 0 é linear, o beta 1 elevado ao quadrado. Então, esse coeficiente aqui, esse parâmetro, não é linear, certo? E a variável independente é linear. Então, ó, não é linear no parâmetro, mas é linear nas variáveis. Então, ele não é um modelo de regressão linear, tá? Esse outro exemplo, ó, o beta 0 é linear, o beta 1 não é. A raiz quadrada dele é elevada a meio, né? Então, aqui ele não é linear no parâmetro e não é linear nas variáveis, porque o x, a variável independente, está elevado ao quadrado. Mas o que torna ele não ser um modelo de regressão linear é o fato do coeficiente, né, dos parâmetros não ser linear, não da variável independente. Então, nesses dois últimos casos, o modelo de regressão não é linear. Modelo de regressão não linear simples. Tá? Simples porque nós vimos porque tem uma única variável independente, tá? x1. Se tivesse outra variável independente, certo? Aí seria um modelo de regressão linear múltiplo. Eu já discuti isso com vocês lá atrás, tá? Então, por exemplo, vamos supor que y é a inflação e x é a taxa de câmbio, e aí tem mais uma outra variável explicando que é a taxa de juros. Aí é um modelo de regressão linear múltiplo, porque vai ter duas variáveis independentes. Se tiver mais que uma variável independente, é múltiplo, tá bem? Bom, esses dois últimos aqui, modelo de regressão não linear, nós não vamos aprender. Aliás, na graduação não se vê isso daí, tá? Geralmente isso aí você vai ver na pós-graduação, estrito sensu, que é o mestrado, e ainda você vai ver isso daí se você for para um centro que eventualmente a parte de estatística e matemática é mais pesada. Senão, nem isso você vai ver. Só se for para algum centro específico mesmo que ele vai dar bastante peso na formação aí quantitativa e estatística do aluno, tá? Bom,
Então, vamos lá, modelo de regressão linear simples e múltiplo, já expliquei outras vezes, né? Então, isso aqui já não é novo para vocês. Então, veja o primeiro caso aqui, ó, modelo de regressão linear simples. Ó, tem um intercepto, beta 0, mais um beta 1, os dois coeficientes, o angular aqui, e uma variável independente, que é o x1. E o termo erro, que a gente discutiu já no vídeo passado. Ou resíduo, né? Em alguns livros chama alfa, né? E beta 1, ao invés de beta 0 e beta 1, enfim. E tem outros que começam com beta 1 e beta 2, né? Não começa no beta 0. Tudo bem, uma única variável independente. E o modelo de regressão linear múltipla, MRLM, modelo de regressão linear múltipla, mas tem mais uma variável independente. Então, x1 é uma variável independente, x2 é a outra. Então, tem duas variáveis explicando o y, tá? Ou poderia ser, eventualmente, uma letrinha diferente, né? Aqui x, aqui um w. Mas os livros não costumam usar uma letra para cada variável diferente, né? Eles costumam utilizar aqui, indexar x1 é uma variável, sei lá, câmbio, x2 é os juros, x3 é outra variável. E aqui, beta 0, no lugar de pôr alfa, o cara põe beta 0. Então, tem livro que usa essa anotação de cima, tem livro que usa essa de baixo. Enfim, só para você não se confundir quando você pegar algum livro aí diferente. Tá? Então, aqui é o modelo de regressão linear múltipla. Bom, e qual o objetivo da regressão? Que a gente vai fazer tanto a linear quanto a múltipla. Então, ora, discutir isso com você, inclusive nos primeiros dias de aula. Você quer, primeiro, já que essas duas variáveis têm relação, você quer encontrar os parâmetros, né, ou seja, os coeficientes, lá os betas, que te mostra a relação entre essas variáveis, entre a variável dependente e a variável independente, no modelo simples e no múltiplo, as variáveis independentes, tá? Então, você querer saber a relação delas. Para que você quer saber isso daí? Para uma série de coisas, para avaliar, fazer avaliação de políticas públicas, uma avaliação de alguma estratégia na empresa, enfim. E para fazer previsão, né? Enfim, uma série de aplicações. E que mais? Tá, você quer sempre, e quando você quer fazer previsão, né, você achou aqueles coeficientes, você quer fazer previsão da variável dependente, você quer sempre o menor erro de previsão possível. Então lembra que na aula passada a gente viu que cada observação tem um erro. Quando você acha você estima o modelo, né? Lembra que eu fiz no Excel com vocês? Lá atrás você acha os coeficientes pelo Excel. Aí eu falei, olha, o valor estimado para o valor verdadeiro tem uma diferença que chama erro ou resíduo, se for amostra, certo? E lembra que eu falei que se você somar todos aqueles resíduos, né, vai dar zero, ou bem próximo de zero, porque na verdade seu modelo sempre vai estar meio que na média, vai ter sempre valores acima e abaixo do que seu modelo está prevendo. E de tal modo, quando você somar os valores positivos e negativos, tende a se anular, eu falei. Então, você tem que ver, na verdade, quando você quer ver o modelo como um todo, você não vai olhar o erro de cada observação, né? Você vai olhar o erro total do modelo, mas não vai somar todos os erros. Primeiro, você vai levar cada erro de cada observação ao quadrado para ficar tudo positivo, para dar maior peso aos valores muito extremos, e depois se soma tudo. Então, quando você quer ver fala aqui, você quer ter o menor erro de previsão, né, para cada observação lá, mas para o modelo todo você quer ter o menor erro de previsão ao quadrado, para você poder ver se está legal o seu modelo. Tá? E você quer fazer inferência estatística. O que é inferência? Né? Inclusive tem um campo da estatística que chama, né, campo inferencial. Você está pegando dados amostrais, encontrando esses parâmetros beta 0, beta 1, enfim, só que você quer que aquela informação que você está obtendo a partir da amostra, né, você possa confiar que aquilo também vale para os dados de toda a população aqui no conceito estatístico, de todos, seria de todas as suas observações de interesse. E para isso daí, né, para que você possa falar que os parâmetros, né, os coeficientes que você encontrou, os betas estimados aí, que você encontrou, você pode acreditar neles com uma certa confiabilidade, que eles equivalem aos parâmetros que seria de toda a população, se você tivesse todos os dados,
existem técnicas para estudar estatística e a gente está fazendo uma inferência estatística, né? Então, é isso daí. Então, vamos supor que eu quero, em outras palavras, assim, dando um exemplo, eu estou estudando o mercado de trabalho e quero saber se há discriminação de gênero, né? Discriminação salarial de gênero. Ou seja, se as mulheres, em médias, ganham menos que o homem, né? Corrigindo aí escolaridade, anos de experiência, corrigindo todas as variáveis. Então, pegando homens e mulheres, né, mesmo nível de escolaridade, mesmo nível de experiência, e me corrige todas as variáveis. Quero saber se de fato as mulheres ganham menos em média que os homens, se há discriminação no mercado de trabalho, tá? Aí eu usei uma amostra, peguei uma quantidade lá de observações de homens e mulheres. Agora eu quero falar, pô, a partir dessa amostra eu quero saber se isso é verdadeiro para a população de Sorocaba. Então eu peguei uma amostra aqui de Sorocaba, tinha lá, peguei 1.000 observações, tá? Eu obtive os parâmetros e, sei lá, achei que os parâmetros me deu um valor e falou, ó, de fato, mulher tem, em média, ganha menos que o homem, aqui em Sorocaba. Só que eu obtive essa informação por meio da amostra. Eu quero saber se isso aí que eu falei vale para toda a população de Sorocaba, tá? Isso que eu estou falando se vale a partir da amostra para toda Sorocaba chama inferência estatística. E para eu poder fazer essa afirmação a partir de uma amostra para toda a minha população, eu preciso atender vários critérios estatísticos. Tá? Nós vamos discutir alguns um pouco mais para frente, aí, bem mais para frente. Mas, de fato, vocês vão ver isso mais na aula de econometria no próximo semestre. Bem, então, vamos lá. Então, o Gujarati vai falar que, na verdade, você tem um modelo de regressão populacional, né, que seria o que você gostaria de ter, só que você não tem todas as observações, né, toda a população, ou você não tem, porque às vezes não tem mesmo, às vezes porque não é possível obter, ou porque às vezes você não é viável você ter isso daí, porque demora muito. Tá? Então, fazendo só um belo exemplo, imagine que você está fazendo época de eleição, o pessoal usa uma amostra de 2.000, eleição presidencial, prevista 2.000, 3.000, a partir daqueles dados, eles chegam à conclusão de, né, qual seria o indicador de votos em cada candidato, certo? Então, era possível entrevistar todos os brasileiros eleitores? Era possível, isso é possível. Mas, eventualmente, é viável economicamente? Não, ia gastar muito dinheiro e ia demorar muito tempo. Então, ao invés de entrevistar todo mundo, a gente pegou e entrevistou só 2.000, 3.000 pessoas. Só que se você fizer isso dentro de todos os parâmetros estatísticos exigidos, o que a literatura ensinou, você consegue, com determinado grau de confiança, falar que aquilo que você encontrou a partir de amostra vale para toda a população. Em outros casos, você não consegue pegar os dados da população porque não dá mesmo. Imagine quando se faz um exame de sangue, por exemplo, a pessoa tira uma amostra do seu sangue para analisar lá se tem diabetes, o que você tem, colesterol, enfim. Ele pega uma amostra. Se ele tirasse todo o seu sangue, que seria toda a população, você morreria. Então não dá para ele fazer, analisar toda a população de interesse dele, que seria o sangue do seu corpo. Então ele pega uma amostra. Só que aí existem técnicas para você falar que a partir daquela amostra, você pode dizer que de fato aquele padrão que você encontrou nela vale para todo o sangue ou não. Você está fazendo uma inferência. Tá? Então, de fato, você queria obter os dados a partir dos dados de toda a população, mas isso não é possível ou às vezes não é viável economicamente, tempo, enfim. Tá? E aí você tem o modelo amostral, que é o que a gente vai trabalhar. Então, na verdade, nós pesquisadores vamos trabalhar sempre com amostras. Então, aí aqui só, para não confundir, quando estiver trabalhando com as amostras, esse coeficiente que eu quero achar, o beta 0 e o beta 1, né, aqui tem esse chapéuzinho, chama beta chapéu. Né? São os valores que eu vou encontrar por meio das minhas técnicas econométricas estatísticas. Né? Tem fórmulas aqui, ou o software vai achar para mim. Mas eu quero achar esses valores aqui amostrais, a partir da amostra, esse beta 0 e esse beta 1, mas quero fazer inferência que eles valem para a população, que esses valores aqui seriam o valor verdadeiro se eu tivesse pego toda a população. Então, essa que é a ideia. Então, eu estou achando os valores da amostra, mas eu gostaria que eles valessem, né, fosse verdadeiro para toda a população, para poder fazer inferência, tá? Então essa aqui é a lógica.
Então, sempre que você vê o chapeuzinho aqui nas variáveis, são os parâmetros estimados a partir da amostra. Bom, e aqui o que eu fiz? Eu montei um esqueminha que você vai ver muito esses termos no livro, você pode se confundir. Então, aqui no modelo de regressão linear, então eu tenho o y, né, verdadeiro, de cada observação, ele é, na verdade, o meu y estimado, né, o y chapéu, que é o y estimado, mais o erro, né, estimado lá que teve. E então, se eu pego o meu modelo, que eu achei, aí fiz uma previsão do y mais o erro, seria o y verdadeiro, tá? E esses valores eu obtive, esse y eu obtive a partir da minha amostra. Então, a partir da minha amostra, eu consegui prever esse y, que é o y estimado, né? E a diferença dele para o valor verdadeiro é o erro. Então, esse mais o erro é o valor verdadeiro de y, tá? Então, imagine que o y fosse 10 lá. Então, verdadeiro. O meu estimado deu 8, então ele está errando 2, né? Então, esse erro aqui vai ser 2. Então, 8 mais 2, 10. Então, tá bem? E esse y estimado, vai aparecer esse termo aqui, um e, entre parênteses, o y dado x. O que significa isso? É um conceito matemático, eu espero que vocês tenham visto lá no curso de estatística, um conceito estatístico, perdão, que chama esperança, a estatística. Que é essa esperança, esse E de esperança estatística? Ele significa uma média da variável y, só que não é uma média simples, igual a gente encontra, ela pega todos os valores de y que você tem. Então, imagine que eu tenho y é minha inflação, pego a inflação em todos os períodos e faço uma média simples. Não, é uma média condicional de y. Então, isso aqui, ó, quando você encontrar, significa esperança matemática ou esperança estatística, mas, em outras palavras, significa média condicional. Média condicional. Então, eu quero encontrar a média de y mais condicionada a x. Tá? Então, qual é o valor de y dado cada x? É uma média condicional. Então, você tem que estudar lá a probabilidade condicional, esperança estatística, enfim, nós não vamos dar, temos tempo para retornar isso daí, tá? Nosso curso, 2 horas de aulas apenas, é introdutório. Então, é mais para você não se perder. E essa esperança que estatística, essa média condicional, na verdade, ela é o modelinho que você está querendo encontrar, ó, tá? Então, quando você vê isso daqui, ó, considere que é o modelinho que você quer encontrar. Então, o valor de y lá verdadeiro vai ser a sua esperança condicional, que vai ser o modelinho que você encontrou, o coeficiente beta 0 que você vai encontrar, o coeficiente beta 1 que você vai encontrar, né? Aqui é a sua variável independente, e mais o erro estimado do seu modelo, tá? Então, é mais para você não se assustar e ficar perdido aí quando você estiver estudando, pegar uns livros mais profundos, como o do Gujarati aí, e ver esses termos e ficar perdido, tá? Bom, e o que acontece é o seguinte, eu quero encontrar esses valores do beta 0 e beta 1, que me mostra a relação entre as variáveis x e y, né? Então, eu quero o meu modelo estatístico, minha regressão. Esse beta, esses coeficientes aqui, o beta 0 e o beta 1, que eu intercepto matematicamente, que é o coeficiente angular. Para eu encontrar esses valores aqui do beta 0 e beta 1, eu preciso usar uma fórmula matemática, uma fórmula estatística. E essa fórmula estatística é chamada de estimador. Tá? Então, existe aqui, então, o beta 0 aqui tem um estimador, tem uma fórmula. Né? Uma fórmula, o beta 0 é o estimador, a fórmula que eu vou utilizar para achar o beta 0, o beta 0. E o beta 1 também existe uma outra fórmula para ele, essa fórmula é estimador, do beta 1 que seria verdadeiro. Então, na verdade, eu estou usando uma fórmula. Então, quando eu falo beta 0 estimada, aqui seria a fórmula, né, que eu utilizei, o estimador, né? Então, o estimador seria essa fórmula para encontrar o beta 0, que eu espero que seja o beta 0 lá da população, a partir da minha amostra. Mesma coisa para o beta 1 aqui. Vou usar uma fórmula, o estimador, para fazer a estimativa do valor dele aqui, que eu espero que seja o beta 1 verdadeiro lá da população. Tá? Então, esse estimador tem uma fórmula. Tá? Essa fórmula, como que ela é obtida? O beta 0 para o beta 1, e se tiver outras variáveis independentes, outros betas.
ela é obtida pelo método de mínimos quadrados ordinários. Depois, mais à frente, eu vou falar um pouco sobre eles. Acho que não nessa aula. Método de mínimos quadrados ordinários, tá? Aí eu coloquei aqui a sigla MQO, né? Método de mínimos quadrados ordinários, ou OLS, que é em inglês. Então, quando você vê num software ou alguém falando OLS, método OLS, é o método de mínimos quadrados ordinários. E o que esse método de mínimos quadrados ordinários ele tenta fazer? Ele tenta, na verdade, minimizar a diferença do erro do seu modelo. Tá? Na verdade, ele tenta minimizar a somatória dos erros ao quadrado do seu modelo. Então, lembra que você tem o erro, você leva ao quadrado de cada observação e tem a somatória total desses erros ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês, quanto menor for a somatória dos erros ao quadrado, melhor é seu modelo. Significa que ele está errando menos, está acertando mais os valores verdadeiros. Então, o método de mínimos quadrados é uma técnica matemática mesmo, que permite você minimizar os erros, ou seja, minimizar a diferença entre o valor verdadeiro e o valor estimado de cada observação ao quadrado, o erro ao quadrado. Ele minimiza a somatória dos erros ao quadrado. Só que, para isso acontecer, várias hipóteses têm que ser... quando eu falo que ele minimiza, significa que os valores que eu vou encontrar lá para o beta 0 e o beta 1, nos coeficientes, vão ser os valores que vão criar uma regressão, uma equação lá estatística, que vai me fazer, vai me levar ao menor erro de previsão possível. Então, na verdade, erro de previsão, né, das variáveis em média, menor erro, né, ao quadrado, somatória do erro ao quadrado possível. Estou falando para você que se eu fizer isso daí, tá, nenhum outro modelo vai conseguir ter uma somatória dos erros ao quadrado menor do que o meu, por meio dessas fórmulas, esses estimadores, tá? Porque esses estimadores foi obtida por meio de técnicas matemáticas que minimiza a somatória dos erros. Tá? Só que para isso ser verdadeiro, o meu modelo vai ter que atender várias hipóteses, né? Então eu vou achar lá, então, enfim, eu vou ter uma forma para achar o beta 0 e o beta 1, que são meus estimadores, são as fórmulas, e eu vou achar o beta 1 e o beta 2. E aquela fórmula, ela foi obtida por meio do método de mínimos quadrados ordinários, né? Que faz com que a somatória dos erros ao quadrado é o mínimo possível. Só que para isso ser verdadeiro, certas hipóteses têm que ser garantidas. Essas hipóteses, nós vamos ver algumas tangencialmente aqui, mas vocês vão vê-las de forma profunda na disciplina de econometria, com outro professor. Então lá você vai estudar todas essas hipóteses e ver quando elas são violadas e se elas são violadas o que você deve fazer, tá? Porque se elas forem violadas vai te trazer problemas. Aí não vai garantir lá que a somatória dos erros ao quadrado é a mínima possível, pode gerar viés, enfim, tá? Então, tem várias hipóteses, né? Só adiantando algumas, né? Então, a média dos erros tem que ser igual a zero, os dados têm que ter distribuição normal, você não pode ter autocorrelação dos dados, multicollinearidade, heteroscedasticidade. Professor, o que é isso? É tudo isso que vocês vão ver na outra disciplina, tá bem? E essa técnica aqui de método de minimizar os erros, na verdade, é uma técnica matemática de otimização que é derivadas. Então, vocês estão vendo na outra disciplina de economia quantitativa derivadas e vocês ainda não chegaram no ponto de otimização, que é para você achar máximo e mínimo, tá? E a partir da derivada você consegue maximizar ou minimizar uma determinada função. E no livro de Introdução à Econometria vai ter uma parte lá que eles vão, as fórmulas que eu vou mostrar para vocês mais à frente, o livro vai mostrar como você chega naquela fórmula, né, que são os estimadores, por meio do método de mínimos quadrados, né, é a otimização das derivadas aqui. Eu não vou fazer essa demonstração com vocês, mas vai ter alguns livros, tem livros que nem tem, tá? Mas os livros de econometria, o Gujarati, o Rio, outros, eles vão ter uma parte que eles vão dedicar só a fazer essa demonstração, tá? Eu não vou perder esse tempo, porque eventualmente vai perder muito tempo, a gente já tem escassez, são 2 horas da aula, tem esse problema aí da questão da quarentena. Somado a isso daí, são poucos alunos que entendem no final das contas, porque tem que entender lá a otimização de derivada e no final acabo confundindo mais um aluno do que explicando. Então, o fato é o seguinte,
existe por meio da técnica matemática lá de derivadas, você consegue chegar naquelas fórmulas. Tá? E significa que aquilo ali minimiza a somatória dos erros ao quadrado. E se você tiver interesse, você vai lá no livro, estuda, e vai tirar dúvidas comigo, eventualmente. Tá? Bem, então vamos caminhando para o final aqui. Bom, então aqui eu fiz um gráfico, né? Y e X, variável dependente. Então, esses pontinhos é um gráfico de dispersão, lembra? Tá? Então, cada pontinho desse é uma combinação de X e Y, é uma observação. Então, imagine que é inflação e que está aumentando, né? Sei lá, inflação e câmbio. Então, essa aqui é a inflação, quando a taxa de câmbio era essa. Aumentou a taxa de câmbio, aqui o X veio para cá, a inflação aumentou, enfim. Tá? Então, eventualmente, o renda e consumo, tá? O Y seria o consumo e o X a renda, né? Conforme maior a renda, maior o consumo, tal. Bom, entendo, cada pontinho desse é uma observação minha, né? Então, aqui seria um indivíduo, aqui seria outro indivíduo, qual o consumo dele da renda, aqui o outro. Bom, e aí tem o meu modelo lá, que é a esperança, né? A média condicional, lembra que eu falei para vocês, que são os valores estimados, beta 0, beta 1 e x. Ora, esse y estimado aqui, ó, por meio dos meus estimadores, né? Que eu achei aqui os coeficientes que mostram o beta 0, beta 0 e o beta 1, né, eles vão estar sobre essa curva aqui, ó, essa reta, na verdade, né? Reta é um tipo de curva, se é que vocês me entendem. Bom, e eventualmente, por exemplo, eu já mostrei para vocês aqui, vamos pegar esse caso aqui, ó. Para esse x aqui, ó, qual é o valor verdadeiro do y? Vamos pensar que é renda. Por essa renda, esse indivíduo tem essa renda, o consumo é esse valor de y. Entretanto, o meu modelo fez uma previsão, esse meu modelo aqui, ó, média condicional, né, nesse ponto aqui, ó. Quando x é esse valor, ele fez uma previsão desse valor aqui de y, ó, um valor menor do que o valor verdadeiro. Então veja que a diferença entre o verdadeiro e o que o modelo estimou é o erro, né? Que eu pus, está com U de resíduo do livro que eu tirei. É o erro, pai, o erro. É porque como é amostra, a gente utiliza U de resíduo, né? Por que o izinho, professor? Ah, o izinho é porque ele está falando que é o resíduo dessa observação aqui desse x, tá? Então, vamos supor que aqui é o y1 e o x1, aqui é o resíduo 1. Vamos supor que aqui é o outro x2 e o y2 é o resíduo 2, enfim. Então, aqui, ó, ele errou, né? Ele errou bem abaixo do valor verdadeiro. Aqui no outro caso, não, o valor verdadeiro era esse, meu modelo fez essa previsão. Então, a diferença aqui desse para esse aqui, ó, é o valor que meu modelo estimou isso aqui, ó. Então, esse aqui é o meu y estimado, esse valor aqui, ó, tá? E o valor verdadeiro é esse daqui do y, né? Que estaria aqui. Então, esse pontinho listrado aqui seria o meu resíduo, né? Eu estou errando acima, né, do valor verdadeiro. Bom, então é isso daqui, né? Então, essa aqui é a ideia. Então, por meio das fórmulas lá que eu vou passar para vocês, os estimadores, eu vou achar os coeficientes beta 0 e beta 1, que permite eu ver a relação de x e y, certo? E isso aqui é uma média condicional, como eu disse para vocês, tá? Bom, então vamos avançando. Bom, e as fórmulas? Quais são, professor? As fórmulas são essas. Nossa, professor, que isso? Bom, então, no nosso caso lá tem o beta 0, o intercepto e o beta 1, que é o modelo de regressão linear. Então, tem o beta 0 que é o intercepto, o beta 1 que é o coeficiente angular da variável independente. Então, como que eu tenho, primeiro, se eu fosse achar na mão mesmo, né, então o cara já usou o método de economia de derivadas, né, para minimizar a somatória dos erros ao quadrado e chegou nessas fórmulas aqui, ó. Ele já fez isso para a gente, já deu. Fórmula vem do nome forma, né? Então você coloca os valores ali, sai o valor, né, conforme o que você colocou. Então é só você interpretar a fórmula. Se a gente estivesse tendo aula presencial, eu ia dar valores, números para vocês calcularem esse beta 0 e esse beta 1 na mão. Né? A gente ia fazer isso uma, duas vezes, depois só o software ia fazer. A gente faz isso uma vez na vida para entender de onde venho, como venho. No meu caso, eu gostaria de fazer vocês tentar se fazer na mão, mais para entender a interpretar as fórmulas estatísticas, né? Porque eventualmente você desenvolve essa capacidade de entender o que está escrito aqui, ó, corretamente, você consegue estudar sozinho. Então, essa era a minha ideia. Eu fiz isso com vocês no coeficiente de correlação, a gente calculou
na mão alguns, né? Usamos softwares, enfim, mas calculamos na mão também, para vocês aprenderem a ler. E, eventualmente, como a aula está sendo só virtual, então nós não vamos fazer isso na mão, vamos fazer só pelo software. Mas, enfim. Então, o beta 1 tem 3 maneiras de eu encontrá-lo. Então, tem aqui ó, uma fórmula aqui, ó. Eu posso usar essa outra fórmula aqui de baixo, né? Ou essa terceira. Na verdade, essa terceira é a mesma da primeira aqui, ó. Tá? Em cima eu tenho a covariância entre x e y, dividido pela variância de x. Tá? Então, covariância vocês aprenderam lá em estatística, variância também vocês aprenderam. A variância é como os valores de x variam em torno da média, né? E a covariância, qual o sentido que as duas variáveis aqui estão andando, né? Estão andando no mesmo sentido contrário. E lembra que quando você aprende lá em estatística, a variância, covariância, elas são divididas por n, se for por população, ou n menos 1. No nosso caso aqui, soma essa parte, porque como o termo de cima estaria dividido pelo mesmo valor que o termo de baixo estaria dividido por esse mesmo valor, você consegue anular, né? Então não tem necessidade. Então a parte de baixo da fórmula de covariância sumiu aqui, a parte de baixo da fórmula da variância sumiu porque a parte de baixo daqui da variância anulou com a parte de baixo lá da parte de covariância, porque elas são iguais. Tá? Então, se estivesse na aula, eu fazia a demonstração para vocês aí, tá? Bom, então, e aqui embaixo eu coloquei, então, ó, betão é a covariância de x e y dividido pela variância. Então, porque primeiro que eu mostrei essas 3 fórmulas, que você pode pegar livros que o cara indica mais uma do que outra, tem livros que apresentam todas, tem livro que geralmente apresenta uma ao invés de outra, você fala, pô, aprendi por uma, mas tem outra. Às vezes você faz uma prova, um concurso, o cara te dá a fórmula para você calcular, e ele te dá uma fórmula diferente da que você aprendeu, então, enfim, você, né? E outra porque seria para você aprender a ler as variáveis. E aqui, quem é da área de finanças, geralmente eles usam essa daqui, ó, e essa última aqui, ó, que eles falam, é a covariância de x e y dividido pela variância, né? Na área de finanças, o pessoal utiliza lá, né, os betas para analisar carteiras, enfim, várias coisas. Então, você pode utilizar isso aqui que nós estamos aprendendo em mercado, em finanças, né? Por exemplo, o pessoal utiliza muito aí, né, para estudar ações, retorno de ações, por exemplo. Isso aqui tem uma infinidade de aplicações. Bom, enfim, e o beta zero é uma fórmula só. Então, o beta zero é mais fácil. Só que para você ter o beta zero, veja que na fórmula dele tem o beta 1. Então, se você fosse calcular na mão, primeiro você teria que fazer o beta 1 para depois achar o beta zero. Mas nós não vamos fazer isso na mão, no software, então não tem diferença nenhuma. Tá? Então, só lembrando as notações aqui, ó, falando brevemente, a gente fez lá com coeficiente de correlação, a gente calculou na mão, então já ajuda a entender um pouco, né? Então aqui, ó, o N é o número de observações. Então vamos supor que você está estudando lá a taxa de juros e câmbio. Então tem lá 10 anos, os dados são anuais. Então meu N é 10 observações. Tá? Então tem o valor de juros e câmbio em 2000, juros e câmbio em 2001, em 2002. Então cada combinação aí é uma observação. Então N. Veja que ele está em cima e embaixo. Aqui pus um pontinho de vez, aqui eu não pus, né? Eu esqueci, mas está multiplicando. Ele está multiplicando o quê? A somatória aqui em cima está de x e y. Então eu pego cada observação de x e multiplico por y. Se você era câmbio e inflação, pego lá em 2000 o valor do câmbio vezes o valor da inflação. Depois eu pego em 2000 o valor do câmbio vezes o valor da inflação. Depois em 2003 a mesma coisa. E aí eu depois no final somo tudo. Eu vou ter esse valor aqui. E aí eu multiplico por n, tá? Menos, vou pegar a somatória de x. Então, vou pegar lá a somatória de x, então x é o juros que eu falei, né? Então, juros, pego lá os juros em 2000, 2001, 2002, 2003, todas as minhas observações e somo. Né? E aqui eu vou ter a somatória do y. Somatória do y é a inflação em 2000, 2001, 2002 e assim sucessivamente, somo todas elas. E aí pego esse valor do y e multiplico pelo x. E aí depois pego desse valor aqui e subtraio ele. Então, vou ter o valor aqui em cima. Embaixo, pego o n e vou multiplicar pelo quê? Somatória de x ao quadrado. Então, x é o meu juros. Então, pego o meu juros em 2000, eleva ao quadrado, certo?
Pego em 2001, elevo ao quadrado, 2002 ao quadrado, enfim, faço isso para todas as minhas observações. No final, eu somo todas elas. Então, eu somei todos os juros, cada um deles elevado ao quadrado, tá? E multipliquei depois pelo n. Aí, desse valor, eu vou subtrair esse daqui. O que é esse aqui? Somatória de x. Né? Essa somatória de x daqui ó, vai dar o mesmo valor desse somatória do x aqui em cima. Estou somando todos os x. Então, é os juros. Somo os juros em 2001, com o de 2002, 2003, né? E o total dessa somatória de x que eu elevo ao quadrado, tá? Bom, aí eu faço esse menos esse, tem um numerador, divido de cima pelo de baixo, achei o valor do beta 1, tá? Aqui não, eu estou pegando e fazendo o quê? A covariância, como que eu vou achar aqui? Eu pego, então, x é o câmbio, eu pego o câmbio em 2000, menos a média do câmbio no período todo, então eu pego o câmbio de todo o período, calculo a média simples, então vou pegar lá em 2000, o câmbio de 2000 menos a média de todo o período. Vou pegar, tá, aí eu achei isso aqui, o câmbio de 2000 menos a média dele em todo o período, deu um valor. Aí eu vou pegar o y daquele ano de 2000, no caso a inflação, menos a média da inflação em todo o período, deu um outro valor. Aí eu multiplico esse por esse. Aí vai dar um valor. Aí eu vou para o ano seguinte, 2001. Pego o valor de x em 2001, menos a média dele. Aí pego o valor do y da inflação, 2001, menos a média dele, de todo o período. Multiplico um pelo outro, dá um outro valor. Aí eu faço isso para todos os períodos. Né? Se tiver 1000 observações em seus dados, vai fazer 1000 vezes. Se tiver 10.000, 10.000 vezes. E aí depois eu somo tudinho, né? Então, estou somando aí, né? Cada um dos desvios de x em relação à sua média vezes cada valor de y, o desvio de y em relação à sua média. E embaixo eu vou dividir pelo quê? Vou pegar cada x, vou pegar o x lá em 2000, o câmbio em 2000, menos a média dele, e elevo ao quadrado. Pego de 2001 o x, câmbio de 2001, menos a média dele, eleva ao quadrado. Faço isso para todas as observações. Tem 10.000? 10.000 vezes, certo? E aí depois eu somo tudo, vai dar o valor daqui. Ora, eu divido de cima pelo de baixo, vai dar o beta 1. Então, é uma outra maneira de chegar no mesmo valor, tá? Então, na verdade, aqui em cima é a covariância que você está fazendo e aqui embaixo a variância da variável independente, tá bem? E o beta 0? Uma vez que você achou o beta 1, você põe aqui o valor. Opa, vamos voltar lá. No beta 1 você põe o valor e o beta 1 vai ser multiplicado pela média de x, faz a média simples de todos os x, soma todos os x, divide pelo número de observações, tem a média, certo? Então, o beta 1 que você achou aqui vezes a média de x. Tá? Esse valor vai ser tirado do quê? Da média de y. É só calcular a média de y em todo o período. Tá bem? Então, esse y daqui, ó, esse y aqui, ó, esse x da média aqui, esse x aqui, ó. Tá? Aí eu tenho o beta 0. Bom, então, enfim, se quiser, tem vários exemplos que nós vamos fazer. Eu vou deixar uma planilha para vocês, para a gente fazer pelo software. Vamos fazer pelo Excel, vamos fazer pelo Gretel. E se você quiser pegar algumas lá, você tenta calcular na mão. E é possível você fazer na mão também, tá? No próximo slide aqui, eu deixei um caminho para fazer na HP 12C mesmo. Dá para você fazer também, regressão linear simples, só que ela é bem limitada. Primeiro, porque você tem que colocar cada um dos valores na mão. Segundo, que tem uma série de coisas que você tem que analisar depois, mais para frente em econometria, para validar seu modelo, que a HP não vai te dar. Então, para você fazer inferência, né, não vai dar para você fazer aqui com os valores com HP, que você tem que fazer vários testes, analisar várias coisas, não vai ser possível. E se der algum problema no seu modelo, você tem que corrigir depois, não vai ser possível pelo HP. Mas enfim, se você estiver trabalhando com alguma coisinha rápida, quiser fazer uma previsãozinha, você faz no HP. Só que, meu, com o Excel, hoje todo mundo tem Excel no celular, Excel no computador, é muito mais fácil e traz muito mais informação. Então, na prática, ninguém usa isso aqui mais na mão, né? Quando eu estava na graduação, 20 anos atrás, 20 anos não, eu estava na graduação no começo dos anos 2000, né? 15 anos atrás, e aí era mais difícil, né? O computador não era todo mundo que tinha, você... Ah, não era todo mundo que tinha, enfim, no celular você não baixava o Excel, por exemplo, ou algum outro software, então às vezes o cara fazia pela HP aqui, tá? Bom, e aqui tem alguns exemplos, né? A gente poderia calcular. Isso aqui eu ia utilizar para calcular na mão com vocês.
na sala de aula, a gente vai calcular para jogar naquelas fórmulas. Então, esses valores aqui ó, de x e y, você jogar assim em qualquer uma daquelas fórmulas lá, você achar esse modelo aqui, ó. Então, o beta 0 ia ser esse aqui, ó, 0,88, e o beta 1, 0,86, tá? Então, você achar. E pelo software é muito mais fácil. Então, não vou fazer isso aqui na mão, tá? Aqui tem outro exemplo, tá? Tem a idade e gastos. Então, estou querendo modelar aqui. A variável independente é a idade, né? Vai influenciar gastos. Então, o cara considera que a idade influencia os gastos com beleza. Ele quer ver aí, montar uma regressão. Tá aqui, ó. Tá? Os coeficientes, se você quiser jogar na fórmula. Nós vamos fazer alguns pelo computador. Também. Aqui é um outro exemplo também, tem aí o resultado, então, anos de estudos e nota no teste. Teste do quê? Empresa multinacional. Opa, a empresa multinacional obteve os seguintes dados amostrais de um estudo da relação entre o número de anos que os candidatos, a certo emprego estudaram estudaram a língua inglesa no curso secundário ou na faculdade, e as notas obtidas em um teste de proficiência naquela língua. Então, o cara quer ver se existe uma relação entre os anos de estudo de inglês, né, com a nota da prova de inglês, tá? E quer colocar uma linguagem matemática, enfim. Então, você consegue verificar aí, tá bem? Então, aí tem os coeficientes aqui, ó. Pode fazer depois pelo software ou na mão, tá? Então, tem vários. Eu vou disponibilizar uma planilhinha com essas informações para vocês, se quiser tentar, tá bem? Então, eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer um próximo para a gente já começar a estimar no Excel e no Gretchen, tá bem? Então, nos vemos aí no vídeo 2.